Bem-vindos a mais um Rubicast. A gente tá dando seguimento à série Minha História é uma Vida. Minha História é uma Vida. Bem-vindos a mais um Rubicast. A gente tá dando seguimento ao especial Minha Vida é uma História. Hoje a nossa convidada é muito, muito especial. A gente espera que vocês gostem. Mas antes de apresentá-la, comigo está Davi Tavares. E aí, Ju? Bom dia. Mais uma dessa série. Amém. É isso aí. Tá sendo legal, né? Tá muito maneiro, cara. Tá legal também. Tá muito maneiro. Nossa convidada de hoje é show. É, porra. Não, já quero os ingressos pra ir lá, porque já foi... Todo ano eu vou. Esse ano eu não consegui pegar o ingresso. Sério? Calma. Quem sabe? Antes da gente apresentar a nossa convidada, lembro vocês a seguirem nossas redes sociais. O Rubicast tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Spotify e também tá no TikTok, beleza? Seja muito bem-vinda, Emanuela Rainho. Olá, gente. Obrigada aí pelo convite, né? Por estar aqui com vocês. Contar um pouquinho dessa minha história de 34 anos. Gente, mas isso começou muito cedo, Manu. É, a pessoa inquieta, né? Então, já que você deu o gancho, né? Já conta pra gente. Aqui a gente é curioso, cara. Aqui a gente é curioso. Então tá bom. Então, assim, eu comecei muito cedo, realmente. Eu sempre fui inquieta, inconformada, vamos dizer assim. Com os meus 12 aninhos, eu brincava vendendo coisas, né? Então, essa veia empreendedora já começou ali na infância. E aí eu falei, não, vamos ver onde vai dar isso, né? Então, as minhas brincadeiras, eu pegava os meus brinquedos, botava na porta de casa e vendia. Gente. E era super divertido, porque eu não ganhava dinheiro. Revendendo brinquedos. Mas tinha um objetivo, assim? O que você queria que fazia você vender suas coisas? Ou era o prazer de... Era um prazer. Na verdade, eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei da área da comunicação. Então, assim, eu olhava aquelas propagandas, né? Eu falei, não, um dia ainda vou fazer isso, né? Eu adorava. E essa coisa de vender, de falar com pessoas, aí já foi algo meu mesmo, enfim, da minha família. Minha mãe tem essa veia também. Então, eu falo que empreendedorismo não é abrir um CNPJ. É um comportamento. É uma forma de pensar, uma forma de agir. E aí, todo mundo tem um pouquinho, né? Uns têm mais, outros têm menos, enfim. Mas isso é uma vontade. Então, isso eu comecei lá nos meus 12 aninhos, já começava fazendo isso. E aí, como que tudo isso aconteceu, né? Eu, com 18 anos, eu entrei na área da saúde e nunca mais saí. Entrou em que sentido? Fez vestibular? Não, na verdade, a minha área é de comunicação, é de marketing. Eu fiz um estágio numa clínica de oncologia do Rio de Janeiro. Voluntário? Não, era um estágio Era mesmo. estágio remunerado e tal, que legal. E aí eu era da área de atendimento. Eu era aquela pessoa que abria a porta. E foi muito bom, porque você observa que como é importante um sorriso, né? Logo na chegada. De uma pessoa que tá passando... Ninguém quer estar ali, ninguém quer estar numa clínica de oncologia, né? Ninguém quer estar com câncer. Então, como faz diferença um sorriso, um atendimento bem feito? E dentro desse grupo de oncologia, eu passei por todas as áreas. Eu tive essa oportunidade. Por ser inquieta, inconformada, eu era aquela que chegava e falava, então, tem uma ideia nova. Gente! E aí eu era uma intraempreendedorista. A gente chama intraempreendedor, né? Que é aquela pessoa que cria novas soluções e empreende dentro de uma corporação. Ótimo. E aí dentro dessa empresa, passei por todos os segmentos. Então, área de atendimento. E aí quando a gente fala de inovação, a minha primeira inovação foi quando eu era prontuário eletrônico, não era eletrônico, na verdade era no papel. Você tirava, a etiqueta era para dentro. Eu tinha que pegar para achar o número, cada um. Tinha que abrir. Aí o que eu fiz? Eu montei uma etiqueta, botei na lateral. Isso é uma inovação, não precisa de tecnologia. É uma forma de você sair do automático e, de fato, de você mudar simplificar. o processo. Sim, simplificando E o complicado aumentar ali. a minha produtividade, né? Sim, Então, sim. isso acontece. E aí, eu trabalhei na área de marketing, dentro desse grupo. E do aí, atendimento, pulou pro marketing. Trabalhei- Pegaram lá e falaram, vem cá, Manu. Trabalhei na área de marketing, foi muito bom. Na época, a gente não tinha muita marketing digital, como a gente tem hoje. E eu tive uma campanha que não foi muito sucesso. Que era carta Era uma carta que era um informativo, né? Que a gente enviava para as próprias residências. E eu recebi 1 milhão de ligações, porque muitos familiares não sabiam que aquela pessoa estava com câncer. E aí foi um desastre a primeira campanha que eu fiz. E, gente, Manu... É sempre assim. A gente tem que apanhar, tem que aprender.
Eu já sofri por isso também, já. Ela falando assim, nossa. Mas eu acho que o grande lance é você estar num lugar onde você é permitido errar e acertar com aquilo, aprender alguma coisa Exato. daquilo, né? E aí, como é que foi que você saiu dessa... O que você sentiu, né? Quando você viu o impacto e como que você Não, seguiu? a gente agiu rápido, isso é importante. Sim. A gente agir rápido, tira tudo. Suspende as remessas. Pede desculpas, é o Suspende mínimo. o correio, suspende Exato. o correio. Suspende tudo, pede desculpas e a vida que segue. E aí, a gente criou programas de histórias de superação, enfim. Marketing e saúde é complexa, né? Não Sim. é marketing de varejo, é diferente. É sentimental o tempo inteiro, né? É Você lida é com... vida, né? Você tá lidando Por isso que com eu ser gosto humano. da área de saúde. E além disso, depois dentro desse grupo, eu comecei a trabalhar com educação e pesquisa clínica. Então, eu coordenei mais de 15 ensaios clínicos em oncologia. E aí foi muito bom, porque ali eu vi o que realmente é saúde. Aí foi uma coisa mais técnica, de fato. Depois eu trabalhei com operadora de saúde. Aí eu saí do prestador de serviço e fui para a fonte pagadora, né, que é outra pegada. E em 2017 eu saí do Rio de Janeiro, fui para Floripa e começo a empreender. Então essa minha inquietude já estava falando, você precisa agora sair e empreender e de fato fazer diferença. E dentro da área de saúde, o que te motivou a ir para Floripa? O que tinha em Floripa? Não, na verdade aconteceu na minha vida, eu acabei indo para lá e Floripa é o Vale do Silício, né? Brasileiro. E o primeiro boom das health techs foi em 2016. Então, já estava vendo esse movimento. E quando eu vou para Floripa, que é um Vale do Silício, né? E eu sempre falo, gente, converse, tome cafezinho, nem que seja virtual, vá no LinkedIn, fale com pessoas de outras áreas. Não fica só no teu mundinho. E é isso que eu fiz. Então, eu comecei a conversar com muita gente, trazendo esse meu background, né? Tipo, olha, eu tenho uma vivência aqui de 10 anos na área de oncologia, que é a área mais complexa do mercado. Entendo do marketing, da gestão, mas eu queria olhar a inovação. E aí, nessa época, o mercado de saúde é muito tradicional. Então, tinha um gap aí da inovação para entrar no mercado. Sim. Então, eu queria entender esses dois mundos. Eu conversei com muita gente, né? Fiz muito cafezinho, muita coisa. E aí eu conheci a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que é considerada das melhores hoje. E lá a gente fez o primeiro workshop de marca digital para médicos. Maneiro. Isso em 2017. Tentando trazer para a medicina um pouco do que já estava acontecendo. E a comunicação, marketing e saúde, o mercado ele é muito regulamentado. E que bom. Uhum. Né? A gente está lidando com vidas, são dados sensíveis e tudo mais. Então, isso é muito bom. E, então, existem regras. E muita gente não sabe. Tudo bem que agora até que saiu recentemente, semana passada, o Conselho Federal de Medicina liberou uma norma atualizada sobre marca digital e comunicação em saúde. Então, isso é bom. Já temos alguns avanços que não poderia fazer antes, agora a gente já pode. Uhum. Isso é muito bom. E aí, depois de 2018, eu fui para São Paulo. Falei, um ano em Floripa, um ano e meio. Um ano e meio em Floripa e já veio para São Paulo. E ela foi pros dois estados que são mais, tipo assim, né, tipo, corridos, né? Porque Floripa já é um estado que é, tipo, extremamente agitado, que ali já é um lugar, tipo, que você vive empreendedorismo, você vive tecnologia. Tipo assim, ali é 24 horas. E São Paulo já não fica pra trás, porque São Paulo... Cara, São Paulo é São Paulo. São Paulo não tem como... centro de inovação de tudo ali. Não, tipo, o bom é que você não sentiu aquele baque, né? Tipo, de uma cidade... vamos dizer assim, quando a gente sai de uma cidade calma pra uma cidade agitada. Saiu de uma cidade agitada pra uma cidade mais agitada ainda, né? Em Floripa, eu vou te falar como é que foi quando eu cheguei em São Paulo. Eu vou contar pra vocês. Quando eu pego o metrô, e 1 milhão de pessoas, aquilo me deu um certo nervoso, confesso. Sim. Quando você desce a escada rolante, você vê aquela multidão, eu falei, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? E Floripa, eu falo que é o Rio de Janeiro 50 anos atrás, né? Então é uma ilha, né, gente? Floripa é uma ilha. Sim. Eu não acho que ela nem é tão agitada assim. Ela é muito forte, ligada à tecnologia e inovação, mas é uma cidade praiana. Isso é bom. Então não senti tanta diferença do Rio pra Floripa. Mas quando eu saio de Floripa e vou pra São Paulo, aí eu senti. Pegou. E você tava com quantos anos na época, Manu? 2018, 20 e pouco. Ai, gente,
20 e poucos. 20 e poucos. 20 e poucos. E você chegou a se formar? 20 e tantos. Você chegou a se formar, não Eu lembro. me formei Em comunicação Em e marketing. Então, durante o período que você estava na oncologia, você conciliou a faculdade, conciliei. foi para Floripa, veio para São Paulo. Fui para São Foi Paulo. para São Paulo. Caraca. Fiquei 4 anos em São Paulo e foi muito bom. Na mesma, aí atuando na mesma, Já com a minha empresa. já com a sua empresa. Comecei a prestar consultoria de comunicação e marketing, olhando a gestão da saúde como um todo. E foi muito bom em São Paulo. Eu tive o preconceito, quebrei todo o meu preconceito. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Meus amigos são todos de São Paulo. Que legal, que legal. Viraram meus amigos. E eu criei fomentos, né? Aí eu volto a dizer, né? Para quem é muito novo, que está na faculdade, cara, usa a universidade como laboratório. Converse com outras áreas. Crie coisas, porque ali é o momento, né? Acredito que o público aqui é bastante jovem. Eu acho que vale a pena... Se eu tivesse a cabeça, né? Que a gente se fala isso, a gente eu teria feito diferente. Eu teria feito muito mais. Eu fiz, tá? Sim. E só voltando um pouquinho, antes da própria faculdade, eu fiz ensino técnico de marketing e propaganda. Propaganda e marketing, numa escola técnica, da FATEC, pública. E eu aprendi muito. Legal. Dentro Muito bom. dessa escola técnica, eu fiz vários eventos. Eu fiz várias coisas e eu tive a oportunidade de fazer estágio não remunerado. Isso eu tinha 16 anos. E foi muito legal, porque eu fiz a primeira campanha de endomarketing do Ponto Frio. Que legal. E aí foi a melhor campanha deles, dei entrevista na época e tudo mais. Manu, Maneiro, que legal. E a gente tem um preconceito, não vou ganhar nada, não vou. Não, é de graça. Eu não sou bobo e tal. A gente tem essa... E às vezes Sim. é uma oportunidade... Mas você tem que saber aproveitar. Exatamente. Pode ser uma oportunidade boa, pode ser uma oportunidade ruim. Vai depender Depende da forma que você for levar. É Exato. sempre assim. Faculdade é sempre assim. Não, e um ensino técnico. Ensino médio. É porque eu voltei um pouco, eu esqueci dessa parte maneiríssima. importante da minha história. Muito. E aí, dentro dessa escola, né, a gente fazia estágio. Eu lembro que eu nem sabia o que era CorelDRAW na época. Eu usei muito Corel. Hoje em dia, acho que ninguém usa mais, né? Arrepia. Eu usei muito Corel. Chega, arrepia. E assim, eu não Bebe uma água aqui, porque ideia. Agora você a tem gente entrega a idade, né? Isso A gente entrega a idade. Mas tudo bem. Eu usava o Corel. E aí, eu não sabia mexer. Então, o que eu fiz? Eu virei à noite aprendendo. Boa. Não E ele sei. era chatinho, né? Tinha umas E era uma regrinhas. prova, tinha que fazer prova, né? Então, eu virei à noite, cheguei lá na escola, eu falei, não, vou fazer. Deu certo. Deu certo, passei, nota máxima. Ó, Aí, ó. Tá vendo? Show. Passou por cima do Corel. autodidata, nova, determinada, já vendia com 12 anos. Já E vendi. aprendeu Corel. E aprendeu E com nessa essa escola eu aprendia também as coisas, né? Era chamada mombeira, sei lá como é que era o nome. Mentira, Manu. Porque, né? Moambeira. Mas aí você já produzia? Já fazia produções e vendia ou continuava vendendo Não, suas eu coisas? comprava, vendia, fazia essa forma. Tá. E aí... Isso, eu voltei, né, gente? Mas Agora é legal, porque realmente o público é jovem e às vezes acho que você falou duas coisas muito legais. É acreditar no ensino técnico, porque capacita você, às vezes, num momento Sim. onde você já está buscando uma oportunidade profissional, e aceitar experiências não remuneradas para que possam contribuir com o seu conhecimento. Porque você teve a oportunidade de realizar uma campanha, foi reconhecida por ela e não ganhou dinheiro. Então, estejam atentos às oportunidades que apareçam. Não, que nem... e eu tá dentro também, né? Que muita gente fica tipo assim, não, pô, curso técnico às vezes não dá. Dá sim. Dá. Curso técnico, ele E a FATEC existe até hoje. Existe até hoje. O curso E ela técnico, é ele uma das abre. melhores. Uma das melhores. O curso técnico, ele abre somente, tipo assim, como se fosse um curso realmente profissionalizante. Se realmente que eu quero isso, então eu vou começar pelo curso técnico. Isso. Se for realmente que eu quero, eu vou fazer a faculdade. E Foi exatamente isso que eu fiz. E foi muito bom. Eu super recomendo. Pra quem, né, tá começando, acho que é isso. Eu só voltei rapidinho, porque eu acho que faz parte. Foi muito bom. Fez Foi um parte, parêntese ótimo. Aí E aí eu volto chegamos pra em São Paulo. Vamos voltar pra São Paulo, 2018. 1 milhão de pessoas. Saí de 2000, sei lá, já perdi as contas aqui. São Paulo 2018. Vamos voltar a São Paulo de 2018. Aí quando eu chego em São Paulo, eu tive esse impacto, né, de uma cidade muito grande. E é muito engraçado, né? A gente tem o preconceito realmente, né? A gente acha, São Paulo é muito trabalho, é só trabalho. É cinza. É cinza, feio. é frio. Não, ela pode ser cinza.
Ela é cinza porque, né? Ela é cinza. 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 Isso realmente não tem como negar. Ela é É uma cinza. cidade cinza. Londres também Mas é. tem sol também. Vai. Mas é muito interessante, né? Essa troca de cultura. E o Brasil, a gente tem um poder maravilhoso. Eu falo que existe mini Brasis, né? A gente não pode comparar a cultura do Sudeste com o Sul, com o Norte e Nordeste. A gente tem que tratar diferente mesmo, porque é diferente. Eu estou te falando de São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo é o povo, né? Onde tem muita oportunidade, tem que saber aproveitar. E aí, quando eu chego em São Paulo, eu comecei a criar alianças em São Paulo. Mas eu já estava construindo isso em Floripa. Sim. Eu não parei de falar. E dentro de Floripa, eu fui para Minas, fui para o interior de Minas, e é outra cultura, é outra mentalidade. E a gente tem que se adequar, e a gente chama de literacia. O que é isso? É entender a cultura e conversar, e de fato colocar de fato, né? De empatia, né? Uhum. Dizer assim. Saber ouvir, né? Não tem como eu chegar, eu sou carioca, sou isso, aquilo, e eu penso assim, eu tenho mestrado, tenho isso. Não, calma aí. Ali é já outra uma troca, cultura. né? Sim. Sim. A gente tem que respeitar a cultura. E Brasil, a gente tem essa grande oportunidade, né? A cultura, E aprende todo dia. Todo dia. E aí foi muito bom, né? Então, quando eu fui pro Sul, que também tinha um preconceito, né? O povo é frio. Não é nada frio. É um estilo diferente. É diferente do Rio, né? Que não precisa... 10 minutinhos já tô levando pra casa. Não precisa disso. E a gente toca, fala muito, abraça muito não, e mas tal. o que você falou é verdade. Tipo assim, cada estado tem sua particularidade, né? Minas é acolhedor. Tipo assim, É o pãozinho de queijo. O pãozinho de queijo. Você passa lá da pessoa, bom dia, meu filho, tudo bem? Tudo bom com você? Tipo assim, a pessoa nem te conhece, mas tudo bom com você? Abraça. Aí você vai, realmente, no Sul você vai... Boa tarde. Só que, tipo assim, não é questão de ser grosseiro, igual você falou. É a cultura deles. Sim, é o jeito, é o estilo deles de viver. Não adianta a gente que é carioca chegar no Sul querer mudar o estilo deles. Eles vão achar estranho o nosso estilo de ser, como a gente acha estranho o estilo deles de ser. Tipo assim, vai ser aquele baque cultural, né? Tipo, é literalmente isso. Sim. E o carioca, ele é considerado marrento, né? Porque a gente anda, né? A gente fala, a gente articula. Eu sou articula pra caramba. Mas é muito bom isso. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a entender a cidade, comecei a entender o comportamento, né? E aí foi uma grande oportunidade. Para mim, São Paulo foi uma escola onde eu cresci muito, conversei muito, criei fomentos de educação, inovação e saúde. Eu tive oportunidade. Dentro de São Paulo, eu participei de vários movimentos. E um deles, que é o São Paulo Tech Week, que a própria prefeitura organiza, onde eu fiz o concorrente dos hubs, né? Eu fiz uma semana onde eu trouxe outras indústrias para falar para o mercado de saúde, eu trouxe a Embraer para falar sobre segurança da aviação, botando ótica da saúde. Sim. Sobre o Prisma, sempre trazendo para dentro da saúde empresas que pudessem trazer insights diferentes. Por que a Embraer abriu a caixa preta? Tivemos muitos acidentes. Tiveram que mudar o processo. Se eu boto isso para a saúde, né? Aí eu vou ser bem provocativa aqui. Por que a gente não abre a caixa preta da saúde? Por que a gente não fala dos erros médicos? Sim. A gente precisa falar para a gente consertar. Sim. Isso a gente precisa falar. Que seria a gente conseguir ouvir o que aconteceu numa cirurgia, por exemplo, né? Ou uma conversa durante uma cesárea. É tipo o VAR no futebol, né? Quando a gente tem um lance de pênalti, a gente consegue abrir o áudio e ver o que foi dito para dar ou não aquele pênalti. A gente teve recentemente até um lance desse, mas seria mais ou menos isso. A gente ter acesso ao que é dito e a gente realmente não faz ideia. Erros acontecem, nós somos humanos, né? Sim. E aí foi muito interessante essa conversa. Quando eu trouxe a Embraer para falar, né, todo o processo que eles tiveram sobre segurança dos passageiros, né, ótica da aviação, até o cara falou, olha, a gente tem um processo que o próprio capitão ele tem que anotar tudo que acontece, ele registra durante o voo, sendo erro ou não. É tipo um log, faz um backlog e tal. Legal. É o que poderia fazer na saúde, registrar num prontuário, alguma forma, tudo que aconteça. E aí saiu uma médica nesse dia, ela falou assim, a diferença da aviação com a saúde é que o capitão morre junto. Aí eu falei, obrigada, é isso que eu queria que você saísse daqui. Eu atingi o que eu gostaria de atingir. Perfeito. E essa provocação. Mas a gente mudou. Consumidor de saúde mudamos também. A gente está muito mais crítico. Sim. Né? Então, eu fiz esse movimento em São Paulo
Eu conectei, essa semana foi muito rica, trazendo outros mercados. E o que a gente pode aprender? Aí eu volto àquilo que eu comentei aqui. Vamos conversar com outras áreas? Porque a gente aprende, né? Sim. A gente está numa discussão no mercado de saúde, que é o Open Health, tá? Que é o mesmo modelo do Open Bank, né? Quando teve as fintechs. Que é você fazer white label, seria isso? Seria abrir os dados, né, de saúde, onde você vai ter um blockchain ali com todas as informações. É um pouco que o banco teve, né? Quando surgiu o Pix, quando surgiram todas as fintechs, foi ligado ao Open Bank. Lógico, gente, a gente está falando de outro mercado, né? A gente não pode fazer um depara. Sim. A gente tá falando de vida, a gente tá falando de dinheiro. Sim. Não tem como fazer comparação. Sim. Mas a gente pode pegar um método, podemos aprimorar. Então a gente tá tendo essa discussão no mercado de saúde, né? E dados a gente sabe que é rico. Opa! Né? Opa! Lá fora, sim. inclusive, você vende, você ganha dinheiro. Tá? Exatamente. Nos Estados Unidos, Eu dados acho de incrível saúde, isso. É um ativo hoje em dia, né? as pessoas vendem. Sim. Não, no Brasil também tem. Tem muitas empresas que você... Aquele negócio de, tipo assim, de preencher dados, seus dados, coisa, eles pegam seus dados e vendem para outras empresas. Tipo assim, é uma coisa muito comum. Valor de mercado. Hoje em dia a empresa ela é valorizada pelo banco de dados que ela possui, não é? E o nicho, os nichos com os quais você se comunica. Então, às vezes, os cartões de crédito, né, vão te avaliar e vão te fazer ofertas e você fica numa situação ali. Você pode ter um exemplo da Oi. A Oi, quando a Oi foi vendida, o mais valioso da Oi era o banco de dados dela. Porque a Oi foi considerada uma das redes móveis maiores do mundo, assim. Não, do mundo não. Vamos dizer assim, do mundo, porque ela conseguiu ir lá pra fora, né? Então, tipo, imagina o tanto de dados que ela tinha. É, o famoso cadastro, né? Quanto vale um cadastro, né? E só de você entrar no site da Oi, antigamente, você tinha que botar seus dados. Nome, telefone e e-mail. Isso. Pra conseguir qualquer... Mas aí a gente tem um outro ponto, né? A legislação. A Sim. gente precisa, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. Quando a gente fala de saúde, é mais complexo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. São dados sensíveis. Sim. É diferente, né? Mas eu acho que até dados, nossa, a gente tem que ter essa consciência também, né? Até que ponto eu quero que invadam os meus dados? E pra que eles serão usados e tal, né? A tecnologia tem um lado bom e um lado ruim. Sim, sim, total. E aí tem a regulação por conta disso. E é importante. Dentro desse Open Health que você mencionou, o que você vê de vantagem? Então, o que eu vejo de boa vantagem? Primeiro, a gente tem que ter os nossos dados na nossa mão. Sim. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o Ministério da Saúde tem um blockchain, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde. Ali conecta todo o ecossistema de saúde e informações. É aberto. Você entra lá, tem dados epidemiológicos, tem tudo. O Conect SUS, ele é um. Né? A ideia é virar um prontuário na sua mão, desde o seu nascimento até o seu fim. Então, você imagina, você, né, uma criança, faz o teste do pezinho, você já tem o registro ali. Sim. Que futuramente vai ser exame genético, né? Estamos pro caminho acrescentando o exame genético aí para... O DNA já como... Porque hoje tem diversos exames genéticos, é muito simples de você fazer, e onde você já descobre possibilidade de doenças que você pode ter de acordo com a sua genética, inclusive qual tipo de alimentos, enfim, tudo que de acordo. Que legal, Manu! Só que isso no Brasil é muito caro ainda, né? Lá nos Estados Unidos você compra isso na farmácia. E faz em casa. 1, 2, 3 Me, né? E você faz em casa, é saliva. Então, no Brasil ainda é caro, mas a gente está no caminho sobre isso. Imagina, que né? Barato. Quando a gente saber... Tem algumas famílias que já conseguem, mas é uma coisa mais exclusiva, caro, sim. Nos Estados Unidos, você vai para a farmácia, compra ali $100 um exame desse. Então... E você já descobre mais ou menos os melhores alimentos, atividade física. E realmente faz diferença, tá? É claro, porque se a gente pensa hoje que já com a tecnologia a gente conseguiu prolongar a vida de forma, em linhas gerais, né? Até referente à alimentação e tudo mais. Se a gente começa a cuidar da saúde cada vez mais cedo, prevendo possíveis doenças e já pensando em tratamentos, a gente consegue qualidade de vida muito melhor. Muito melhor. Nossa. É prevenção, gente. Prevenção. Saúde não é doença. Saúde, prevenção. Na verdade, é ausência de doença. Exato. Né? Exato. E eu sempre falo, a responsabilidade da saúde é nossa, não é do profissional de saúde.
Ele tá ali pra Porque orientar. culturalmente, A gente vai no médico. A gente só vai no médico quando a gente Quando tá a gente tá doente. doente. Ninguém faz a prevenção. Ai, Vamos hoje ser eu tô de sinceros. bobeira, vou no médico. Vamos ser Não, sinceros que... A única coisa que eu prezo muito, tipo, hoje em dia é exame que dê hemograma completo, né? Eu sempre faço fazer o porque... check-up, né? Porque a família tem como posso dizer? Histórico. Um histórico muito ruim de diabetes, de parada Certo. cardíaca. Então eu Sim. sempre forei me precavendo de pouco em pouco. Mas o que realmente você falou é verdade. A gente só vai no médico. Lógico, E mesmo culturalmente é isso. Mesmo assim, a gente só vai no médico na última instância. Tipo assim, É. você tomou todos os Já tomou tudo que antibióticos, tinha em casa. todos os Sim. remédios. A foi gente no- se você vai na automedica que é farmácia, errado. vai na farmácia e fala, moço, tô com isso e aquilo. O farmacêutico bom? indica. Farmacêutico indica. É exatamente isso, é exatamente isso. E se a gente mudasse isso, como que a nossa vida seria mais fácil, né? Isso é só pra concluir aqui a história, mas eu vou pegar esse gancho aí, porque eu vou dizer, porque tem a ver com essa história. Mas aí eu fiquei 4 anos em São Paulo, Sim. criando esse movimento. Veio a pandemia, eu falei, já deixei meu legado em Floripa, já deixei meu legado em São Paulo, nada como justo voltar pra minha cidade. Natal, né? Rio de Janeiro, gente, não é possível, né? E aí eu volto pro Rio, onde eu começo a entender o mercado de saúde de fato. A inovação aqui é muito ainda fraca, né? E aí eu, junto com a minha concorrente, né? Porque eu estava no mesmo ambiente que ela, tinha o mesmo propósito, eu falei, não faz sentido Brigar. Isso é inovação aberta. Quando a gente, de fato, resolve o problema, né? E junta até com o seu concorrente. E aí, quando a gente fala de pandemia, e pegando o que você está falando, eu acredito, eu não sei vocês, mas eu percebi uma mudança de comportamento também de saúde, tá? Não. Enorme. É, Enorme. e aí a gente fala, use a sua máscara, lave suas mãos, você, né? Cuide da saúde mental, né? Porque todo mundo ficou naquela ansiedade. Está ainda, né? E aí o mais interessante que eu percebi, qualquer padaria que você iria, qualquer lugar que você iria, eu tomei vacina A ou B porque a eficácia é X. Isso eu nunca tinha visto antes. As pessoas começaram a se preocupar, inclusive estudar como que é feita uma vacina. Exatamente. Olha tanta responsabilidade na informação. Existe fake news? Existe. Existe. E vai continuar existindo, né? E aí eu boto a culpa para as instituições de saúde terem essa responsabilidade de falar sobre. Então, a pandemia teve uma certa movimentação, não só tecnológica na saúde, e aí eu falo que acelerou de 10 anos para 3 meses, porque a telemedicina já estava rodando pelo menos 10 anos e estava para ser aprovada há 10 anos. Quer dizer que foi... Teve que ir? Teve que ir, né? Teve que ir. Ali foi telemedicina e é até hoje, né? A gente até hoje usa esse recurso. E a questão que você falou, que é muito perfeita, é como que virou um debate. Quando a gente saía com pessoas que a gente não costumava ter esse tipo de assunto, você tomou AstraZeneca, você tomou Janssen, todo mundo Johnson. Como é que foi e tal. E aí, a gente teve chance de conversar com o epidemiologista aqui, e a pergunta foi essa, se tinha coisas por trás, o que motivou. Então, como que os olhares ficaram mais voltados até para as outras vacinas também. Sim. Porque começou um movimento de que ninguém mais ia tomar nenhuma vacina, porque todo mundo desconfiou de tudo, depois, não, vamos tomar todas. Então, todos voltaram para entender melhor esse conceito, coisa que não era do nosso dia a dia, não era. Não era. A Não, gente acho teve que uma nunca foi, mudança. né? Nunca foi do nosso dia a dia, tipo Não, assim. a gente tomava e pronto, tipo, ninguém questionava. Só Só criança. Não, tava vacina aqui, não. Vou dar vacina no meu filho aqui agora, mas depois nunca mais. Nunca, Tipo, nem volto no posto. nem volto no posto. Mas é isso, e aí como que virou, e hoje em dia permanece. Permanece. As atenções estão todas voltadas para novas ondas, ou o que vai ser daqui para frente, vai ter uma nova epidemia, ou os reflexos das vacinas que a gente tomou. Então tá todo mundo de olho. E aí você falar que de repente a gente vai ter a chance de consultar nosso histórico na palma da mão, é sensacional. É maravilhoso. É maravilhoso. Não, a gente teve, eu da área de comunicação e marketing, né? Eu trabalho com a minha empresa ligada a experiências em saúde, porque é o que eu prezo, ainda não tive uma experiência wow. Se vocês já tiveram, me explica, porque eu ainda não tive. Não. Né? Eu queria muito ter uma experiência como eu tenho, ir para algum restaurante e ter aquela comida maravilhosa. Sim. É possível, Sim. com a tecnologia, né? E aí, o atendimento hoje ele é phygital, que a gente chama, que é o digital com físico. Sim. E não tem como voltar atrás, né? E a pandemia acelerou isso no mercado de saúde. A gente está passando por esse movimento.
E essa coisa do comportamento eu não vou falar paciente, porque nem sempre você está doente, mas do consumidor de saúde que somos nós, do sistema de saúde, mudou. Muito. Você critica muito mais. Sim. Tem um dado que todas as gerações de 2020 e 2021, qual o percentual de você discordar de um médico? Foram mais de 50%. Antigamente, ninguém discordava de um médico. Era verdade. Ainda mais porque eles botavam os diplomas atrás deles assim. Você entra no consultório, tem 15 diplomas, você fala, nossa, tá, você vai tomar isso? Tomo. Exato. Hoje em dia, por que eu vou tomar isso? Mas pra que eu vou Mas aí tomar? vem a tecnologia. Isso vai fazer bem? Isso vai me fazer bem? Você não sabe de nada, E hein, como cara? você bota no Google, né, também. Então, aí vem o outro ponto. Hoje a gente tem o chat GPT. É isso. É. Temos o Dr. Google. O Dr. Google é sensacional. Quando eu converso com um profissional de saúde, eu sempre falo, você tem que estar preparado para isso. Porque ele vai chegar com uma lista aqui, ó, doutor, só prescreve, porque eu não tenho o CRM. Sim. É só seria. isso. E aí volta a experiência. Aí é o momento de aproveitar a tecnologia para gerar uma experiência boa Muito legal. na comunicação, Muito legal. na interação e, de fato, você fala... Aí vem o humano, que é importantíssimo no mercado de saúde, que é o tato. É a conversa, o olhar, é o Olho no olho. entendeu? Acolhimento. Porque a nossa relação com o médico, o profissional de saúde como um todo, né, vamos dizer assim, é a relação de confiança. A gente gera uma confiança, Total. né? Tem muita responsabilidade. Eu, como muito mãe bem. de 2 filhos, a ginecologista, nessa função de reciprocidade, de confiança, Tem que ser é o top. exemplo perfeito. Até porque você tá dando a sua vida, né, na mão dele. As duas. Não, você fala de Né? confiança, realmente é muito doido, porque, tipo, eu tenho dor de cabeça crônica, né? Que é aquela enxaqueca crônica que, tipo, tem que só no escuro que me acalma. Eu sempre vou no médico por causa disso. A última vez que eu fui no médico, o médico tava olhando o remédio no Google. Aí eu falei, qual confiança ele tá me passando? Depois é difícil, né? Eu faço isso em casa. Eu poderia fazer isso em casa. Tá entendendo? Mas, tipo assim, é muito doido. Tipo assim, é que você falou realmente verdade. O Google ele ajuda muita gente. Mas até que ponto... Tem um humano, o conhecimento humano, a Né? vivência do cara. Então, por exemplo, do médico, né? Ele fez... Aí vem, eu acho, muito do que a Manu falou. O que ele buscou na vida dele? Ele foi médico sem fronteira? Ele participou de... Não, sabe? Experiência. Experiência. cara, é muito experiência. doido, porque você não tem confiança. Não, é muito surreal. Agora eu entendo minha mãe. A minha mãe vai no médico, ela fala assim, não, aquele médico não sabe de nada. Eu falei assim, agora realmente eu entendo o que ela falava disso. Porque é muito doido, porque a gente realmente passa a ser mais crítico. Tipo assim, coisas que eu não olhava atrás, eu não olhava o médico passava pra mim, eu falei, não, vou tomar. A gente não questionava. É Acho como a que Manu agora- tá falando, a gente questiona mais, A né? gente Agora- mudou muito. Mudou muito. Mas isso vem um comportamento nosso, né? Geração, enfim. A tecnologia, a informação, ela tá aí, gente. Não tem como negar tem que aquilo, seja verdadeiro ou falso. Né? Eu tenho uma frase que é: a transformação digital ela veio para te dar autonomia. Como você faz, aí o problema é seu. Sem dúvida. Sem Seja pro bem dúvida. ou pro mal. Exatamente. Né? Exatamente. E hoje ninguém vai no banco. Eu não vou no banco. Eu uso Não tudo aqui vou. no digital. E para a saúde, a gente está indo para esse caminho. 50%, mais ou menos, já, a saúde não está dentro dos consultórios. Está na palma da sua mão. É o relógio que você já vê todos os seus sinais vitais. Batimento cardíaco. Batimento cardíaco e tudo mais. É aplicativo. Sim. A gente tem que aproveitar o que a gente tem e conectar isso. Inclusive, a Apple tem diversos artigos científicos. Isso que eu ia comentar. A Apple é uma das assim, no ramo de tecnologia mais E inovadoras saúde, e né? abrangentes que eu conheço. Cara, imagina você ter um É. ataque cardíaco e o relógio ligar pra Apitar. ambulância. Essa é sensacional. Liga para ambulância. Isso é Exato. sensacional. É muito sensacional. É isso. sensacional. E É a muito Alexa bom. também tem. A Alexa tá virando uma assistente de saúde, né? Tem já algumas skills dela, inclusive para isso. Então, por exemplo, até para idoso, né? Você tem um avô que seja, uma mãe que é idosa, você consegue controlar ali. Ela vai avisando para você e para ela. Então, a gente tem muitas tecnologias hoje Muitas. A nosso favor. a nosso favor. A nosso favor. Né? Hoje as casas inteligentes é para tudo. Não é só para ligar a TV. Né? Pra acender a luz. Não. Existe para cuidado também. Muito né? legal. Então, a Muito gente está legal. indo para esse caminho para a saúde. Mas aí tem outro ponto. A nossa regulação ainda é muito lenta, né? A parte regulatória nossa é muito antiga. Então, a gente ainda... Então, como Tá que a gente caminhando. acompanha a tecnologia, os profissionais de saúde que são criados para cuidar da vida, né?
novas formações cada vez mais complexas aí. Sim. E a tecnologia que não para de crescer, né? Então, tanto a Organização Mundial de Saúde lançou esse ano o Código de Ética e Responsabilidade para o uso da inteligência artificial na saúde. Que legal, olha só. Que maneiro. Tipo, um marco zero para esse tipo de atividade, né? É muita responsabilidade. É muita Uma informação responsabilidade. errada, o uso de um deepfake, né, que chama, né, Sim. que foi utilizado com a Elis Regina agora, nessa propaganda, não sei se vocês viram, Vi. a polêmica que causou, Sim. né? Mas, ó, Quem que paga essa conta? Quem que autorizou? Nossa, e a gente debatia muito isso no Legal Bites. Que loucura. E aí agora tem uma... Estão tentando? Já tá... Não, já tem Já esse tem? Código de Ética da Organização Mundial de Saúde. Dentro do site deles você vai conseguir achar a responsabilidade do uso da inteligência artificial na saúde. Perfeito. Perfeito. Não é Perfeito. deixar de usar. Não, Usar a gente com não está responsabilidade. falando deixar de usar. Até porque a inteligência artificial na saúde, ela prevê doenças, ela detecta, é muito mais rápido, né? A gente sabe disso. Mas é a responsabilidade de como você vai usar. Aí eu volto nessa questão do digital. Tudo depende da forma que você vai utilizar. Ética, Pro bem né? ou pro mal, gente. Sim, isso aí é sim. normal. E aí a gente... Mas por que a Organização Mundial de Saúde criou isso, né? É um questionamento. Porque para prever algo que já deveria estar acontecendo. Sim. Né? E a gente vê as propagandas. Esqueci agora o órgão... Conar. Que foi e puniu a Volkswagen. Por conta Dessa propaganda de né? utilizar a inteligência artificial da Elis Regina. é E muito tá em doido. discussão. Mas a família Autorizou. autorizou. Lógico que tem parte política ali por trás também. a É gente sabe. lógico, óbvio. Mas assim, por que a gente tem que... Aí eu volto. A parte regulatória ainda está distante. Do que já está Do que acontecendo. já está acontecendo. Já está acontecendo. Mas é tão rápido, a gente não consegue. Acompanhar. Tá muito rápido. Era isso que a gente falava. Como que acompanha a tecnologia? Não dá. É uma pergunta que eu quero fazer. Tipo assim, você tá no ramo da saúde há mais de 10 anos, vamos dizer assim, né? Uns 15 anos. Uns né? 15 anos. Pô, como que você viu a tecnologia, como você achou que a tecnologia avançou tanto e os médicos... Porque os médicos hoje em dia, ele fica muito na parte física. Tipo assim, livros e coisas... É muito raro você ver alguém tendo a tecnologia em mãos, assim. Porque, como é muito estudo, né? Acaba marcando livro, Sim. acha mais prático. Você acha que a gente evoluiu muito de 15 anos atrás para Com agora certeza. em questão de médicos aderirem à tecnologia? Sim. Assim, a gente sabe que o profissional de saúde ele não foi ensinado para gerir. Exato. Isso. Ele foi ensinado para cuidar Exato. da vida. E isso é maravilhoso, porque tem que ter gente Sim, para fazer isso. Isso. sim. Glória a Deus. Não abençoe. adianta ser só tecnologia. Mas, assim, eu vejo um avanço dessa geração nova de profissionais de saúde. Eles estão adequando. Quando eu converso com um médico, que seja qualquer profissional de saúde, eu conto uma história do táxi e do Uber. Tá? Como é que é essa história? O táxi é aquele público que você vai sair, vai fazer o sinalzinho e vai parar o táxi. Isso. E o Uber, você vai pegar o aplicativo para... Vamos para a saúde. Qual é a função do táxi na saúde? Livrinho, Médico tradicional. né? Há Tradicional. 10 anos atrás era isso, gente. Era Isso, livrinho. Isso. Deixa eu ver onde tem aqui um médico mais próximo. Isso. O Vou guia. ligar pra Chegava o ele guia. Isso aí. E vou isso aí. marcar. Isso. Vão acontecer ainda paciente táxi e médico táxi. Hoje, e Uber? É telemedicina. Sim. Você vai... eu tô com uma dor de cabeça aqui, eu vou Tá fazer me aqui rapidinho incomodando. para... É na hora. Aí eu falo, você quer ser médico Uber ou médico táxi? Oferta e demanda. Sim. É isso. Nós evoluímos nesse sentido. Mas a tecnologia, ela veio para ajudar nesse sentido de prevenção também. Sem dúvida. Você detecta doença hoje muito mais rápido. Sim. Né? A Muito vacina rápido. foi em tempo rápido por conta da tecnologia, Sim. que é a biotecnologia. Né? Ainda tem muita coisa para avançar, mas isso ajudou. Né? A gente teve casos agora, em São Paulo, utilizando 5G. Uma cirurgia robótica, né? Utilizando o 5G. E pessoal de São Paulo acompanhando o pessoal de Manaus, que era uma cirurgia que aquela unidade, os médicos não estavam acostumados a fazer, e eles fizeram em tempo real, utilizando 5G. Isso é incrível. Isso Cara, é A gente incrível. está criando uma oca digital. Sim. Cara, No isso é Xingu. maravilhoso. Mentira. No Xingu, a gente está fazendo um teste.
Quem é a gente? A gente que eu falo é ecossistema digital. Que barato. Então, Cara, assim, muito que doido, muito barato. maneiro, muito maneiro. fazendo telepropedêutica, né? Que é um equipamento. Até porque você penetrar nesses lugares, né? Já que a gente tem que preservar a cultura, como você muito bem falou, a gente chegar nas tribos, chegar nos lugares onde são mais selvagens, não sei Sim. se enfim, mais primitivos ou que Sim. preservam muito mais Sim. esses conhecimentos e também a forma de se preservarem enquanto espécies, não sei se é. Não, E- é de cultura De mesmo. cultura, então você conseguir uma oca digital É um trabalho de literacia. É sentar lá, conversar lá com... Esqueci o nome agora. o pajé. O pajé, que seja, Fazer porque... um trabalho de educação. Porque assim, gente, não adianta eu falar de telemedicina para uma área de Ribeirinhas, de Marajó, por exemplo. que chegou Exato. sei lá, a energia 5 anos atrás. Exatamente. O cara não toma remédio de pirona. Não vou falar de pirona pra ele. Exatamente. É erva. Exatamente. Entendeu? É muito- difícil. E isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Entendeu? Então é interessante porque a gente está indo nas pontas ali, a gente está com uma tecnologia super avançada e caminhando super rápido. Ao mesmo tempo, a gente tem uma discrepância enorme nesse sentido. Então, como lidar com isso é Exato. super difícil. Acho que não só saúde, educação e aí várias outras. Esse teste nessa OCA vai ser um case. Se a gente Sensacional. conseguir, de fato, né? Porque existe hoje, né, uma telepropedêutica. O que é? É uma tecnologia que tem aqui no Brasil, inclusive, que veio lá de fora, que é uma maletinha pequenininha, onde você faz os sinais vitais de ouvido, garganta, tudo ali. Olho. E o médico acompanha em tempo real. Sensacional. Que maneiro, né? É tipo, você vê que realmente a tecnologia, tipo... Tá aqui pra ajudar, né? É, É como você falou, é como você usa. O bem que você... É da forma que você usa. tipo, e pegando esse gancho, hoje em dia, a maioria das cirurgias, assim, não todos os hospitais, né? Porque é uma coisa muito cara, mas elas são gravadas. Sim. Eu sei porque eu fiz uma cirurgia e a minha cirurgia foi 100% gravada. Você acha que esse método de gravações ganhou, como eu posso dizer, fazer a pergunta, tipo assim, teve uma diminuição em erros médicos? Sim, A porque... diminuição, né? A palavra, Diminuiu a margem de erro, né? Sim, porque você acaba acompanhando. E é uma forma de comprovar também, né? Claro, É. óbvio, pro paciente, né? Enfim. Na verdade, os dados, qualquer pessoa, tá? Tem acesso, né? Na verdade, você tem direito. Tem direito. Se você quiser pegar um prontuário seu dentro de um hospital, você tem direito. Isso aí é direito do consumidor, inclusive. Ótimo. maneiro. Porque ninguém Acho que pega. poucas pessoas sabem Não, que tem poucas direito pessoas sobre sabem. isso. Porque é burocrático Sim, dá também. trabalho. Dá Vai trabalho. dar trabalho. Não é feito para ser acessível, talvez, mas né? assim, mas é direito. São seus dados. Manu, vem cá. E aí você chegou no Rio e a gente já falou um monte de... Vamos voltar É. pro Rio. Até porque temos uma vice-presidência Isso. super Aí, Em importante. 2021, eu assumi a vice-presidência da Associação Brasileira de Startup de Saúde, né? E aí, com isso, eu fui chamada também para ser a curadora da Arena de Saúde do Rio Innovation Week, que é o maior evento da América Latina de empreendedorismo e inovação. E graças a Deus, gente, Rio. Nós, cariocas, estávamos precisando de um evento de empreendedorismo. Né? A gente precisa disso. Sim. E isso foi muito bom para o nosso estado, para nossa cidade. Tá indo para a 3ª edição. Espera 1 milhão de pessoas esse ano. 1 milhão? Que barato. São 3 dias de evento, né? Caramba. 4 dias de É evento. muito maneiro. Já Que foi, barato. já Não, foi. eu quero De esse 3 a ano. 6 De outubro. no Pia Mauá. Espera-se 1 milhão. No ano passado foram 120 mil pessoas. São 27 arenas. Eu fui ano passado. Cara, é maravilhoso. Que barato. E você vê que tem muita gente empreendendo. Tipo assim, cara, Isso é o muita mais... gente. Isso é legal, Isso é o né? mais legal. Porque o Rio de Janeiro, a gente é muito forte no turismo, né? Sim. A gente tem muita visibilidade. Gente, tudo que a gente faz aqui no Rio tem visibilidade. Sim. Sim. Isso é fato. Então, por que não a gente acelerar o nosso empreendedorismo e quebrar o paradigma do carioca que não trabalha, que é malandro, que praia, Que vive na né? praia. Aquela coisa Sim. toda. Então, assim, e com um evento desse, traz essa relevância. Traz isso. A gente tem uma marca registrada, né? O pessoal até lá de Floripa, traz aqui o Rio Innovation. Eu falei, não.
Rio, Innovation no Rio. Se quiser, você faz Floripa e Innovation. Isso aí, mano. Boa. Então, a gente precisa... Até pra diversificar mesmo, Exato. né? Mas Até eu pra acho cada que- um. Eu acho que combina melhor Rio e Innovation. E qual que é o grande diferencial desse evento? E mais uma outra pergunta que é, o que uma startup precisa para participar do Rio Vamos Innovation? lá. Então, o evento ele acontece 4 dias intensos de conteúdo. Eu só estou em uma das arenas, a Arena de Saúde. Para esse ano, já temos 120 palestrantes. Nossa, Confirmados. mãe, que barato. Nossa, que maneiro. Esse cabelo Tudo em pé. presencial, mano. Presencial. Que barato. Tá? A gente está trazendo temas ligando a inteligência artificial, falando sobre a questão da sustentabilidade do setor, falando sobre como que é essa coisa da a parte, né, a saúde virando para casa. Claro, saúde dentro de casa. Dentro de casa. Então, assim, a gente tem discutido sobre isso. Aí eu vou ter um dia, o segundo dia, a gente está falando sobre inovações em consciência, psicodélicos, cannabis e saúde mental. Olha. A gente vai trazer debates sobre isso. Cannabis tem vários avanços hoje. Então, é importante a gente falar a cannabis medicinal. Claro, biológico. sim. Sim. Então, a gente tem a parte regulatória, a gente tem diversos cases de pesquisa já ligada a isso. Realmente. E vai tem- estar no segundo dia, então... Segundo dia, a gente vai ser sobre isso. Vamos falar de psicodélicos, que é um outro tema super Importante, Importante. super Quando a importante. quando a gente utiliza corretamente, né? Óbvio. Sim, É medicamento, então isso é total. A gente não pode utilizar porque a gente quer. Então tem que ter um par médico. e Então, a tem que gente- ter um propósito para aquilo, né? Propósito, exato. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre saúde mental no trabalho, vamos falar sobre tecnologias assistivas, que é algumas soluções que nós temos, enfim. Vão ser 4 dias de muito conteúdo. Além disso, a gente tem uma arena das startups, que está aberto o programa, tá? Onde ela acessa lá no próprio site do próprio Innovation. Ela se cadastra, então tem Se uma arena inscreve. de exposição delas. Que barato. E além disso, eu tenho uma parte de experimentação. Então, são soluções que vou fazer testes na hora. Eu tenho uma que é um capacete, na verdade, Que maneiro. que você bota na cabeça e você vê. A gente não utiliza nosso cérebro 100%. A Sim. gente não faz exercício do cérebro. Sim, A cognição a gente utiliza muito Uhum. pouco. E aí é uma tecnologia que você coloca e vê os pontos vermelhos ali. Se a pessoa tem um transtorno, então já meio que detecta. E você começa a trabalhar eu a vou sua ser a primeira a performance. chegar. Eu Já sou a vou primeira lá. da fila. Não, eu também, eu quero fazer. Mas eu não vou divulgar. Vai ser só meu. eu vou chegar em casa e privativo. vou chegar e vou guardar isso pra vida. Exatamente. Mentira, que barato. Botou o capacete, Cara, viu o que pontinho vermelho. Aí, lascou-se. aí você faz um trabalho, né? Que- É mais eficaz. Mano, que barato Ah, que isso. maneiro. Eu achei. Que barato. E as inscrições encerraram? O Não, já público, tão- já tão como é que é abertas. pro público ir ao festival? Já estão abertas, acho que é até o último dia. Vai estar aberto e a no próprio inscrição site tem no lá próprio site. Você acompanha toda a programação. A gente vai ter Xuxa, a gente vai ter o Luciano Huck, a gente vai ter pessoas de fora, né? E sempre com, por exemplo, a Xuxa falando sobre tecnologia. Tecnologia. Tentando fazer a algum Xuxa, link. inclusive, ela tem uma empresa de alimento vegano, né? Que ela sempre foi ligada, né? Ela Ela criou uma sempre empresa, foi ligada a isso, sempre, desde muito E o nova. Luciano Huck, ele é muito pra investimentos também. Eu acho maneiro que ele consegue ter uma assim, flexibilidade de investimento muito legal. Enorme, né? Enorme. E vocês promovem rodadas de negócio, Vai ter também. pitches, rodada. enfim. O próprio Sebrae faz isso. Faz né? isso, e então é uma oportunidade também para as Oportunidade- startups conseguirem. Gente, o público tem bastante investidor lá. Então, assim, Que tem que bom. aproveitar o momento. Aproveita os Vende 4 bastante, dias. Faça bastante pitch. Treine Cara, bastante. Manu Não, faz é desde os maneiro. 12. Faça desde os 12. Mas olha só, essa coisa do vender é muito engraçado, né? As pessoas falam assim, eu não sei vender. Mentira, todo mundo sabe vender. Eu vou Sim. te dar por quê. Vai. Quando você arranja um namorado. Vamos ser sinceros. Você não se vende? Se Com vende. certeza. Muito. Então você se vende. Pronto. Exato, pra tudo. Acabou. Emprego, namorado. Agora, se né? você é o Entrevista de lead emprego. qualificado ou não, aí... Se vai reverter, se vai converter aquilo ali. Não, a entrevista Tá de no emprego. funil, não tô, a, você entrevista, vai- a entrevista de emprego é uma das melhores vendas que tem. Exatamente. É o marketing pessoal, né, cara?
Então, mas Eu o namoro também. É. Você pode até mentir no início. Mas no Mas final... aí você tem que fazer a qualificação ali durante o Vai aprimorando, vai Eu aprimorando. amei isso. Acho que dá pra rolar um quando eu curso de falo marketing. Não, mas quando eu faço, as pessoas, não sei vender, né? Eu falei, Sabe. lógico que sabe. Sabe. Você vende todo dia. Não sei ser polícia, sabe? Sabe. Sim, sabe também. Sabe? É porque é só mudar a ótica, né? Manu, e deixa eu te falar uma coisa. Hoje, sua vida, como está, então? Tá com essa... Tô com a Arena. Só com a Arena. É. Tá com a sua empresa ainda também. A gente tá com a nossa empresa, chama o EtsMed, o XMed. E a gente Xmed. segue no Instagram. Pode seguir também. Tá. Vou seguir lá o X-Med aí. Tem a Associação Brasileira de Startups Saúde também. Então, Que pra tá com vocês que você são também. startups de saúde, entra lá no site, se associa, tá? A gente Ótimo. tem muitos benefícios, parceiros que ajudam as startups, tá? Hoje somos mais de 315 startups Já espalhadas cadastradas. pelo Brasil. Caraca, Que coisa. barato. Olha. Que barato. Que maneiro. Que barato. Que Então, a barato. gente tem esse trabalho. A gente tem... ontem mesmo estava com um grupo da FAPERJ desenhando projetos nacionais ligados a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, ali a gente discutiu modelos na educação. Aí a saúde. Olha aí, braço. que legal. Ótimo. Então, assim, a gente tem feito um movimento ligado a isso. Educação e saúde está junto, e saúde, ela é tudo, desde saneamento básico. Se você não tiver um saneamento básico, você não tem saúde. Sim. Então, isso tudo influencia. Então, assim, a minha vida é isso, empreendedora. Empreendedora desde sempre. Desde sempre. E tem projetos para o futuro. Então, aí a gente está agora com o próprio Renovation, né? Ano que vem a gente não sabe como é que vai ser. Ano que vem, seja o que Deus quiser. Mas... Posso estar no Rio, posso estar em Floripa, posso estar em São acho Paulo. que- Posso estar em Tô Minas. Posso pensando estar em ainda Minas. onde eu vou. Se eu vou pro Nordeste, não sei. Vamos ver. Mas a gente tem esse movimento, né? E você faz parte da BPW. Ainda tem esse lance, eu esqueci. Eu faço parte de uma rede chamada BPW, que é Business Professional Woman. É uma rede internacional que vai fazer 100 anos. Olha que legal. Sensacional. Sensacional. E é muito legal isso, porque imagina 100 anos, a gente falar sobre o empoderamento feminino. E a fundadora, né, a Philips, ela conversava com as mulheres escondida, dentro de uma igreja. Isso é sensacional. Essa E ela história ainda é sensacional. era gay, né? Imagina, Sim. né? Sim. Mulher, gay, 100 anos atrás. 100 anos atrás, 100 anos atrás. escondida, né? E eu falo isso, né? A gente tem que valorizar a nossa história. Lógico, a gente já conquistou, precisa conquistar muita coisa. E criar espaços, né? Como mulher, como empreendedora, enfim. E aí, mas quem veio antes? A gente tem várias mulheres que Nossa. lutaram por nós. A gente não podia abrir conta no banco. A Sim. gente não podia trabalhar. Caraca. Sim. A gente não podia fazer nada, né? Era dólar. Era dolar. As propagandas. quando eu vejo Dólar. aquelas As propagandas. antigas, E não é muito longe, nossa, não. isso 50, tem 50 anos atrás. 50 anos atrás. Não é muito tempo, Não é muito tempo, não. É isso. É isso. É minha pior que é minha, não é muito tempo não. Davi. Foi um tempo E aí, assim, se hoje a gente discute equidade salarial, por exemplo, a gente tem essa discussão, mas se a gente olhar para trás, a gente já conquistou muita coisa. Muita coisa. E eu acho que a gente tem que parar também de rotular pessoas. A gente rotula pessoas. Por isso que a gente tem essas diferenças. Então, eu sempre falo isso. Enquanto a gente rotular pessoas, a gente vai ter discussões que não deveriam ter. Tá? Sim. Eu não deveria discutir hoje sobre racismo. Não deveria. Não devemos, sabe? Por quê? Por que eu tenho que falar sobre racismo uma coisa que não deveria nem ter? Eu não deveria discutir sobre machismo. A gente já teve muito avanço. Então, assim, eu sempre falo isso, sabe? Enquanto a gente rotular pessoas, a gente vai ter preconceito, a gente vai ter discussões que são importantes ter ainda, porque a gente ainda é arcaico com algumas coisas. Sim, e por isso ainda debatemos, para que tenha que haver o avanço, para que um dia seja extinto de alguma forma, né? Para que de fato cesse. Mas as discussões acredito que estão latentes porque E ainda são importante. assuntos importantes. Importante. Exatamente. Mas porque a gente ainda rotula E pessoas. porque a gente ainda rotula, Eu sim. não tenho que rotular pessoas. Eu não tenho que... porque ela é negra, porque ela é mulher, porque ele é gay, porque ele é ruivo, porque ele tem síndrome de Down. Não tem que rotular. A gente rotula pessoas. A nossa cultura é rotular pessoas. Rotular porque é mais fácil e gera preconceito. Rotulando, a gente gera preconceito em diversas esferas. Então, eu sou contra rotular pessoas.
E aí, quando a gente fala de liderança feminina, a gente tem muito avanço. Verdade. Sim, sim. Né? sim. Eu e a minha sócia, né, a Ellie, né, que está de frente, numa empresa de saúde, uma startup de saúde, mulher já é raro. Né? Sim. Lógico que a gente tem vários desafios, tá? A gente tem sim ainda machismo, né? Quando a gente está numa mesa com homem, que não deixa você falar. Isso acontece, né? Por ser mulher, enfim, tudo mais. Mas a gente já tem bem menos. Hoje a gente tem áreas de diversidade, tem lideranças femininas, né? Como CEOs e tudo mais. E vai abrindo o E vai caminho. abrindo. Mas ainda Mas temos é o tenso. desafio ainda do Sim. salário, a gente sabe disso. Sim. Mas acho que foi em março, abril, uma ministra, agora não lembro o nome, criou um documento falando sobre essa questão da equidade salarial entre homens e mulheres. Que é diferenciar isso, sabe? Porque você é homem, mulher, enfim. Então, assim, a gente já está nesse avanço. Se o governo federal já está fazendo isso, já é um grande avanço. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que o papel da mulher hoje ela é super importante, mas eu acho que a troca entre os outros seres, vou dizer assim, também é importante. O homem é importante estar com a gente. Eu não sou contra só de ser feminino. Não. Eu acho que essa troca que a gente está tendo aqui é maravilhosa. Sim. Não tem porquê. Não, porque eu só falo com mulher e aí vira aquela coisa. Eu acho que a luta continua. É importante lutar? É importante lutar. Mas eu acho que a colaboração entre todos é importante também. É muito mais rico. Sim. Né? Então, assim, a BPW ela tem essa existência, ela é internacional, somos 40 mil mulheres espalhadas pelo mundo. Sim. No Brasil, é em torno de 300 mulheres. Tá? Então, assim, a gente tem esses debates, temos algumas agendas, a gente fala sobre isso, né, essa importância. A gente é a única instituição na cadeira na ONU, tá? Isso é importante. Então, tem um evento da ONU que a BPW está envolvida, onde cria estratégias de projetos falando sobre essa questão do empoderamento feminino, né, e liderança. Né? Então, E dá para se filiar? sim. Quem está assistindo, entra Pode no entrar lá no arroba. próprio Instagram, BPWRJ. Tá. E deixa um alô lá ali. um alô e a gente entra em contato. Maneiro, legal. Então, assim, isso é o outro braço meu, né? É isso, por isso Ainda bem que você me lembrou, tá vendo? Porque é tanta coisa, até eu esqueço. Manu, estaremos juntos, então, no Ótimo. Renovation Week. Acho que a gente trouxe uma A gente falou história bastante, de bastantes oportunidades. Vários insights para quem estiver com a gente. Muitos Então, insights. né? Pô, Se conectar, conversar, saber ouvir, escutativa, não desistir, acreditar nas isso. oportunidades. É isso. Acho que você deixou várias mensagens. Eu queria te agradecer Obrigada, imensamente. Foi ótimo, gente. cara, muito maravilhoso. obrigada. Muito obrigado. Tava cheio de curiosidade. E ela foi falando, eu fui. Eu fui Eu falando. amei isso, eu tô amei falando. isso. Eu achei muito bom. O cara criou uma linha do tempo. Foi ó. muito bom. Foi muito e bom eu tenho acompanhar. uma frase minha que eu falo que é o seguinte: junte pessoas certas e faça acontecer. Eu acredito na colaboração, sabe? E quanto a gente achar que é concorrente, diversas esferas, não vou falar só concorrente empresarial, concorrente até de pessoal, né? Às vezes você acha Sim, que na mesma equipe. Muitas equipe, vezes, sim. a gente não vai caminhar. Então, Sim. assim, junte pessoas certas e faça acontecer. Junte e faça projetos, crie coisas, crie ambientes diferentes, junte com pessoas que pensam diferente de vocês, porque isso é importante. Contesta, provoca. Porque se for igual, fica sem graça. Exatamente. É, verdade. Exatamente. Então, assim, eu faço isso com o Davi todo dia. Mentira. Não, e de diferentes idades, Sim, sim, cultura, sim, isso é importante, sim. porque é outra visão. E é isso, assim, eu deixo como lema isso. Se um dia eu partir, eu falo que vai ser essa frase: junte pessoas certas e faça E acontecer. faça acontecer. Mas é sensacional, é muito isso, é muito. É. Obrigada de Obrigada, novo. Obrigado. gente, foi ótimo. Foi o muito papo. bom. Maravilhoso. Eu espero que ela volte depois aqui, né? É, tem mais coisa pra falar. E né? ó, mais coisa. vejo vocês lá no Renovation. Sim, estaremos atentos, estaremos presentes. Vamos ver seu painel, é no segundo dia. A gente vai estar os 4 Direto. dias, na verdade. A gente vai ter vários assuntos, tá? Enfim, a gente vai falar de tecnologia, vamos ter representantes do governo, de Ótimo. empresas, startups. E assim, todo business. painel é cada ator diferente. Tá? Porque Tá. a discussão boa é essa. É quando a gente junta todo mundo e, de fato, eu falo que eu jogo o fogo no parquinho e sai cortando. Mas é Eu isso. gostei, a gente Tá gosta. Eu gosto. Então estaremos lá, né, gente? Sim. Estaremos lá. Né? Todos isso. estão todos convidados. Então, Obrigada, todos gente. convidados. Todos convidados. E até lá. Até lá. Obrigada, gente. Manu. Tchau, gente. Até o próximo.